Bom, agora na aula 8 a gente vai continuar com somestesia. Dessa vez a gente vai falar sobre tato e textura finalmente. Para começar, nós temos 4 tipos diferentes de receptores para a mecanorrecepção, que seria o tato, enfim. 2 deles são superficiais, 2 deles são mais profundos. Dá para ver aqui na imagem, então, que os 2 primeiros, aqui da esquerda de vocês, eles estão mais perto da pele, e os outros 2 eles estão um pouco mais abaixo. Os 2 superficiais, eles foram descobertos ou identificados por alemães, então eles têm nome desses cientistas, o Meissner e o Merkel, e os 2 mais profundos, eles foram descobertos por italianos, que é o Pittini, ou Patini, e o Ruffini. Entre esses 2 superficiais e esses 2 profundos, eles são intercalados. Um deles vai ter adaptação rápida, o outro vai ter adaptação lenta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um deles vai parar de responder de forma rápida e o outro não vai parar de responder. Quando eu coloco o meu dedo no meu braço, eu estou sentindo que eu coloquei alguma coisa no meu braço. Então, o que tem adaptação rápida, ele vai acusar essa diferença. E em segundos ele vai parar de acusar essa diferença e eu vou esquecer. Se eu ficar aqui falando com vocês, eu vou esquecer que meu dedo está no meu braço e que meu braço está sendo tocado. E aí, a hora que eu for tirar ele de novo, esse receptor que tem adaptação rápida vai voltar a acusar porque houve uma mudança. Ou seja, os que têm adaptação rápida, eles estão ali para ver mudança. Eles gostam de mudança e eles vão responder para a mudança. Se a coisa ficou parada, seja estimulada ou não estimulada, eles vão parar de responder. E, do outro lado, os sensores que não têm adaptação, eles vão continuar indicando para o seu cérebro que aquilo lá está acontecendo. De forma geral, eles ficam inconscientes. Então, você está sentado na sua cadeira agora, você esqueceu que você estava sentado na cadeira. Agora que eu falei, você lembrou. Mas é porque os seus receptores que adaptam rápido pararam de acusar, os que não adaptam ainda estavam informando para o seu cérebro o que estava acontecendo, mas isso, ou essa informação pelo menos, foi para o inconsciente, parou de ser percebida pela sua consciência, pelo seu cérebro. E aí a gente tem então esses 2 pares superficiais e profundos. Os superficiais eles estão aqui na ponta da pele, então eles vão ter uma área de percepção pequena, e os mais profundos vão ter uma área de percepção maior. Isso significa, então, que se o estímulo for superficial, vão ser os 2 superficiais que vão perceber ele melhor e eles vão ajudar o seu cérebro a identificar aonde está esse estímulo. Basicamente, a gente tem uma concentração diferente de sensores ao longo do corpo, ao longo da pele, então a gente tem partes mais sensíveis e menos sensíveis no nosso corpo, na nossa pele. Zonas que são bastante sensíveis, que são bastante cheias de receptores, são os lábios, as pontas dos dedos, os mamilos, as genitais. E, por outro lado, a gente tem, sei lá, os antebraços, as costas, as pernas, elas são menos inervadas, elas têm menos sensibilidade para o toque, por exemplo. E aí a gente tem também uma dificuldade maior de localizar aonde exatamente está um estímulo. Um teste de sensibilidade que se faz é pegar um compasso, o compasso tem 2 pontas, e aí você primeiro coloca o compasso fechadinho e a pessoa vai sentir um pontinho só, porque só tem um pontinho estimulando ela. E aí você vai abrindo esse compasso e a partir do momento que a pessoa sentir 2 pontas, vamos dizer, ou a distância entre essas 2 pontas que vai dizer quão sensível é aquela área. Então, nos nossos lábios, um pouquinho aberto, a gente já vai perceber que são 2 pontos diferentes. Nas nossas costas, essa abertura tem que ser maior para a gente perceber que tem ali 2 estímulos diferentes que está tocando na nossa pele. Um princípio da neurologia e fisiologia dos sentidos que ajuda a fazer essa detecção de onde está sendo o estímulo é a inibição lateral. A inibição lateral é basicamente quando um neurônio ou um receptor manda os neurônios e receptores em volta ficarem quietos. Então, aquele que for o mais estimulado, ele vai mandar os outros ficarem quietos, calarem a boca. Então, na hora que eu pegar o meu dedo, colocar no meu braço, o que tiver mais estimulado, ele vai pedir para os em volta não responderem, ele vai bloquear o sinal dos que estão em volta, porque daí eu vou aumentar a precisão desse estímulo, dessa localização. Meu cérebro vai saber exatamente aonde está sendo tocado. Isso acontece também nos outros sentidos e acontece também na visão, por exemplo. Na visão é extremamente importante para a gente ler. Sem a inibição lateral, a gente teria que ter livros muito maiores do que o que a gente tem.
porque a gente ia precisar de umas letras muito maiores para a gente conseguir enxergar. Essa imagem aqui, elas se chamam bandas de Mach. Essas bandas de Mach, Mach obviamente foi o nome do cientista que descobriu isso, ou que propôs essa teoria, e ele diz então que quando você tem linhas pretas e brancas, a gente enxerga o preto mais preto nas bordas e a gente enxerga o branco mais branco nas bordas, justamente por conta dessa inibição lateral. Então vamos dizer que a gente tem aqui a minha retina ela vai ter uma zona cinzenta entre a linha preta e a linha branca, mas o que a inibição lateral faz é aumentar o contraste, é exatamente isso, aumentar o contraste entre a zona preta e a zona iluminada, e aí ele vai conseguir delinear certinho aonde que está essa divisão entre o preto e o escuro. A gente vai ver com mais contraste, a gente consegue ler, por exemplo, letras no tamanho 9 ou 10. E aí, se vocês olharem para essas bandas de Mach concentradamente, dá uma vesgueada assim, vocês conseguem ver que nas partes pretas ele fica mais preto e que nas partes brancas, bem coladinhas à linha preta, ele fica mais branco. Parece até que está saindo uma luz assim, meio que de trás dessas linhas pretas. Então, isso seria a inibição lateral. Isso acontece também com o nosso tato, acontece também na visão. Bom, ainda no tato a gente tem a propriocepção. A propriocepção é o sentir-se a si mesmo. É o meu corpo saber exatamente o que está acontecendo, onde eu estou, se o meu músculo está ou não está estendido. Por exemplo, se eu virar de costas e mostrar dedos para vocês, eu não preciso olhar para saber quantos dedos eu levantei. Ou mesmo que alguém viesse e mexesse na minha mão sem eu olhar, eu vou saber o que está acontecendo com a minha mão, porque eu não preciso olhar para saber o que está acontecendo ali. Por que eu sei o que está acontecendo ali? Porque eu tenho propriocepção, eu tenho sensores de tato que eles vão me dizer o que está acontecendo com o meu corpo. Se o meu músculo está contraído ou não está contraído, se está para cima, está para baixo. A gente tem sensores até de polos magnéticos e coisas do tipo. Não, brincadeira. Mas a gente tem sensores da normal, então a gente sabe se a gente está deitado ou não está deitado, por exemplo, mesmo que seja um ambiente completamente escuro. De forma geral, o nosso cérebro também sabe, sei lá, o meu cérebro sabe onde está o meu almoço nesse momento. Ele já sabe se ainda está no estômago, se passou para o duodeno ou se já está indo para o intestino, mas eu não sei disso porque fica inconsciente. Mas eu tenho receptores táteis em todo o meu corpo, em todos meus órgãos, e o meu cérebro ele sabe o que está acontecendo, só eu não fico consciente disso. Tudo isso entra em propriocepção. Eu só vou ficar consciente se doer. Aí se doer, a gente vai sentir lá dor no estômago, dor no intestino, mas a gente vai ter dificuldade também de identificar exatamente se está no fígado, ou se está no intestino, ou no estômago, e aí entra o trabalho dos médicos para saber onde é que realmente está doendo. Bom, esses receptores também vão ter adaptação rápida ou adaptação lenta, então a gente tem a propriocepção estática e a propriocepção dinâmica. A dinâmica é estou mexendo, não estou mexendo, a estática é onde está meu corpo, para que lado ele está virado e se está sendo pressionado, não está sendo pressionado. Para que serve a propriocepção na comida? Por que eu estou falando sobre isso? Para textura, basicamente. Crocância, como é que a gente afere crocância? A gente morde o alimento, a gente tem que saber quanta força eu coloquei na minha mandíbula para quebrar esse alimento. É isso que vai me dar aquela sensação de crocância, por exemplo. Então eu preciso saber quanta força, aonde está a minha mandíbula, o que ela está fazendo, não está fazendo, para eu conseguir medir a crocância desse alimento. Por isso que a propriocepção é importante também para a nossa degustação. Ou então, onde está a minha língua? Ela está grudando, não está grudando? Ela consegue atravessar alguma coisa fácil ou não? Quanto de força ela teve que usar para passar por um creme ou por um líquido? Então, todas essas medições de textura a gente acaba fazendo por propriocepção. E aí aqui nós temos o córtex somatosensorial, ele é como se fosse uma tripinha mesmo, e ele é dividido, cada área do nosso corpo vai ter uma área específica também no nosso córtex somatosensorial. A gente tem nessas imagens aqui aonde fica cada uma dessas áreas, e também você pode ver que as áreas são de tamanhos diferentes. E aí tem essa imagem do homúnculo, que eles chamam, que é basicamente quanto maior for essa parte nesse desenho, mais sensível é. Então a gente pode ver que o rosto é bem grande, é desproporcional, por exemplo, ao tamanho do braço e das pernas, porque o nosso rosto ele é bem mais sensível do que o braço e as pernas. Então aqui ele fica representado de uma forma maior, porque ele ocupa um espaço maior no córtex. Existe uma correlação direta entre o espaço
que essa área ocupa no córtex e quão sensível a gente é nessa área. E agora um pouquinho sobre textura. A gente nem sempre percebe ou é consciente de que a gente avalia a textura através de 3 sentidos diferentes. A gente avalia a textura pela visão, pela audição e pelo tato também. Então não é só o tato que avalia a textura dos alimentos. Crocância, por exemplo, já falei que a gente precisa muito da propriocepção para a gente perceber a crocância de um alimento, mas a gente também usa bastante da nossa audição para saber o quão crocante é ou não um alimento. Então, se ele fizer mais barulho, ele provavelmente está mais crocante e a gente acaba integrando. Lembra daquele efeito do McGurk, que é falando ba, pá e fá? É a mesma coisa com o som e com a crocância. Se a gente ouvir um som maior, a gente vai ter a sensação de que aquilo está mais crocante, mesmo que às vezes ele nem esteja tão crocante assim. A textura, ela costuma ser correlacionada mais à qualidade do que, por exemplo, se uma coisa está podre ou não. Então, a gente não costuma avaliar a segurança do alimento ou se eu devo ou não comer esse alimento através da textura, mas a gente costuma avaliar a qualidade, o frescor, o quão gostoso esse alimento está a partir da textura. É menos uma questão de segurança e mais uma questão de prazer e de qualidade no sentido mais refinado desse alimento. Existem diferenças de quanto as pessoas prestam atenção e se importam com a textura. De forma geral, mulheres se importam mais do que os homens, pessoas mais velhas se importam mais do que os jovens e pessoas de melhores condições sociais, culturais, e pessoas que estudaram mais, que têm umas condições sociais e econômicas melhores, costumam valorizar mais, prestar mais atenção na textura que pessoas que estudaram menos, que ganham menos e que têm menos condições de vida de uma forma geral. O somato sensorial, ele gera a sensação referente também. Então, o motivo pelo qual a gente sente que o aroma faz parte do gosto ou que o sabor é uma coisa só é por conta do somato sensorial, porque o alimento está na nossa boca. Como o alimento está dentro da nossa boca e o cérebro está sendo estimulado dizendo que tem alguma coisa dentro da nossa boca, a gente acha que o aroma está vindo desse alimento que está na nossa boca. Mas, na verdade, o aroma está vindo do ar que está passando pelo nosso nariz. Então, o responsável por essa ilusão do sabor é o somato sensorial. Alguns dados curiosos de quão sensível ou qual a sensibilidade do nosso tato. Temos, por exemplo, então, que nós humanos somos capazes de perceber partículas de até 3 micrômetros, mais ou menos. E aí, uma curiosidade é que quando você faz chocolate, existe um padrão de quão pequenas as partículas precisam ser, e esse padrão é 2,5. 2,5 micrômetros é o quanto você precisa refinar as partículas do chocolate para que a gente não perceba essas partículas. Então, um bom chocolate você vai colocar na boca, ele vai derreter e ele vai parecer líquido, embora ele não seja totalmente líquido. Ele é uma emulsão e ele vai ter lá partículas, vai ter coisas sólidas dentro desse líquido, só que você não quer sentir essas partículas, você não quer sentir que existem coisas sólidas dentro do chocolate. E para você não sentir, então, você precisa diminuir o tamanho das partículas sólidas em 2,5 micrômetros, que é o nosso limiar de percepção. Esse limiar de percepção depende também do formato. Então, se forem partículas redondinhas, elas podem ser até maiores, podem ter até 80 micrômetros, por exemplo, a gente não vai sentir. Mas se elas forem pontiagudas, aí a gente vai sentir mesmo que elas sejam menores, de 11 ou 22 micrômetros, por exemplo. A textura dos alimentos é mais importante em algumas categorias de alimentos e menos importante em outras. Você consegue me dizer, por exemplo, consegue pensar aí, em que alimentos a textura é extremamente importante para você, é essencial? E em que alimentos ela não é tão importante assim? Imaginou alguma coisa? Bom, se a gente parar para pensar na pipoca, por exemplo, pipoca murcha é horrível, é bizarro, é muito estranho. Porque a pipoca... Desculpa, foi exatamente isso que eu pensei. Exatamente o que você pensou. Pois bem, a pipoca ela vai ter o mesmo gosto, vai ter o mesmo sabor, mas quando ela está murcha, ela fica repulsiva, é uma coisa assim, você não consegue comer. Agora tem outros alimentos, uma sopa ou uma pizza no dia seguinte, que você mete no micro-ondas, tá tudo bem. Sorvetes, por exemplo, que podem ter diferenças muito grandes de textura, de peso, de corpo, de overrun, mas a gente acaba não percebendo, ou a gente come, tudo bem. Seja um sorvete do McDonald's, que é super aerado, ou então um gelato, que ele é super denso.
a gente não presta tanta atenção assim na textura do sorvete, por exemplo. De forma geral, dizem ou teorizam de que a gente se importa mais com a textura de alimentos que têm pouco sabor. Então a pipoca ela é insossa, a gente come a pipoca pelo quê? Pelo croque-croque, a gente come pela textura. Aquilo é o mais estimulante da pipoca, é o que a gente está procurando quando a gente come a pipoca. E se ela não estiver lá, não estiver crocante, essa pipoca não tem sentido, ela não tem sabor que ela tem, que a textura faz parte desse sabor. Já o sorvete é bem doce, alguns são ácidos, tem aroma, então a textura acaba importando menos porque a gente tem outros estímulos de outros sentidos que acabam fazendo com que esse alimento seja saboroso. De forma geral também a gente usa poucos descritores de textura, talvez a gente preste mais atenção nos gostos e nos aromas do que a gente presta atenção na textura, mas é uma coisa que a gente pode aprender e que a gente pode estimular e que a gente pode passar a fazer mais. A gente tem aqui uma roda de texturas, que foi uma roda que proporam aqui o Gowell e os coautores resolveram que queriam fazer uma roda de textura, fizeram essa roda de textura, mas que funciona da mesma forma que uma roda de aromas. Então, você vai poder pegar ali, por exemplo, temos surface smoothness, que seria a superfície, basicamente, com a textura dessa superfície. Ele vai lá desde furry, que seria um peludinho, até um satin, passa por silk, por velvet, que vem tudo do tecido. Que no fim das contas, a análise sensorial de tecidos, ela existe também, ela é bem forte, e ela vai, obviamente, se concentrar na superfície, na textura dos tecidos, e a gente acaba trazendo esses termos também para os alimentos. Aí eles têm, por exemplo, particulado. Particulado a gente costuma dizer, é granuloso. Mas espera, que tipo de granulosidade a gente está falando? A gente está falando de argila? De que partícula a gente está falando? Qual o tamanho dessa partícula? Quantas partículas tem nesse líquido, nesse creme? Então a gente acaba desenvolvendo um pouco isso, né? Você vai fazer um experimento bem legal com cremosidade, por exemplo, e como a gente não fala sobre cremosidade, é cremoso, ponto. Mas existem diversos tipos de cremosidade. Alguns outros termos ou palavras-chave para textura é corpo, que é basicamente a textura dos líquidos. Líquido, então, vai ter um corpo, e isso é relativo à sensação somestésica desse líquido. A gente tem sensação bucal, que é um termo técnico ou chave para a gente falar sobre tudo aquilo que a gente sente de somestésico quando a gente não mexe a boca, não mexe a língua, não mastiga. Ou seja, peguei um alimento, coloquei na boca, o que eu estiver sentindo de somestésico ali é sensação bucal. O que a gente sente sem precisar mexer? Pungência, picância, frio, calor, dor, tudo isso é somestésico e a gente não precisa mexer para saber o que tem ali. Mas a crocância ou cremosidade, por exemplo, a gente precisa mexer a língua, mexer a boca, mastigar para a gente saber se é crocante, se é cremoso ou qual é a textura desse alimento. Mudança de estado. Tem uma coisa curiosa que a gente não entende muito bem ainda, é que a gente gosta muito de coisas que derretem na nossa boca. Manteiga, sorvete, chocolate, panacota, gelatina, coisas que derretem na nossa boca são extremamente prazerosas para a gente. A gente não sabe bem porquê, provavelmente tem algum motivo evolutivo para isso, mas é isso, parece que tem alguma coisa nesses sensores ou tem alguma coisa nessa sensação que é particularmente gostosa para a gente. E por fim, a gente tem o crispy e o crunchy. O crispy e o crunchy são duas formas de crocância que a gente não faz distinção no português, mas que no inglês existe. O crispy ele é uma crocância seca, então é a crocância da batata chips, é a crocância dos salgadinhos, do biscoito, porque esses alimentos eles foram desidratados. Então você tira a água desses alimentos e ele vai enrijecer porque você tirou a água deles. Agora o crunch é uma crocância por umidade, é uma crocância contrária, porque é o excesso de água, na verdade. Então, as células elas estão tão cheias de água que elas acabam ficando entumecidas, e aí elas ficam uma coladinha na outra e elas ganham rigidez por causa disso. O que é crunch? Uma maçã crocante, uma cenoura, um nabo, uma alface, uma couve, se tiver frescas, é porque elas estão cheias de água, e aí elas vão ficar crocantes. A hora que elas envelhecerem, a cenoura vai ficar toda molenga. Ela perdeu água e aí ela perdeu a crocância também. Ela perdeu o crunchiness dela. Agora vamos falar sobre mastigação. Na verdade, a gente já falou bastante sobre mastigação, sobre a importância dela, da saliva. A gente já viu então que mastigar
incita a textura, a gente precisa mastigar para a gente saber se um alimento é crocante, se um alimento é cremoso, qual é a cremosidade, qual é a crocância desse alimento. Mas mastigar também libera compostos, libera conteúdo que esteja dentro das células, dentro do alimento. Isso faz com que libere sabor, gosto. Também acaba diluindo, e a gente já viu que é importante diluir, é preciso dissolver os compostos para a gente conseguir sentir eles. E acaba modificando e movimentando tudo isso, todos esses gustantes e esses aromas que existem nos alimentos. Então a mastigação ela participa da degustação, ela é importante para a degustação por mexer, movimentar, liberar e também fazer com que os compostos reajam dentro da boca. Isso vai mudar o gosto, o sabor dos alimentos. Existe um experimento que é bem interessante, que fizeram purê de batata doce, abóbora, cenoura, batata, enfim, vários tubérculos. Fizeram um purê deles e as pessoas tinham que experimentar e tentar identificar o que era aquilo. E eles também fizeram, essas mesmas pessoas também tinham que identificar rodelas desses alimentos cozidos. E aí, quando eles estavam experimentando rodelas de batata doce, de abóbora, de cenoura, eles acertavam, eles identificavam no nível X. E aí, quando você tornava isso um purê, eles erraram 40% mais, ou eles acertaram 40% menos. Isso quer dizer, então, que a textura ela faz parte também da nossa informação que a gente usa para identificar aquele alimento. Então, uma cenoura que a gente não tem a crocância, a textura dela, fica mais difícil da gente identificar o que é aquilo. E a gente não para pensar, a gente fala, eu sei qual que é o aroma da cenoura, eu não preciso da textura para identificar uma cenoura. Mas aí quando a gente tira a textura desses alimentos, a gente começa a prestar atenção quão importante elas são também para a gente saber o que é o quê. Um outro aspecto, ou um termo-chave também, para a textura é a distringência. Então a distringência ela não é um gosto, ela não é um aroma, ela é uma textura ou um estímulo, uma sensação somestésica. O que é a distringência? É aquela boca amarrada, aquela boca seca. E é literalmente isso. Por quê? Já falei aqui diversas vezes que a nossa saliva ela não é inerte. A nossa saliva ela tem proteínas, tem sais, tem açúcares, tem um monte de coisa dentro dessa nossa saliva. Uma das coisas que a saliva tem são proteínas emulsificantes, proteínas que dão lubricidade para a nossa saliva. A nossa saliva ela não é rala, ela não é água. A água em si ela não é lubrificante. Ela precisa ter alguma coisa nessa água para ela ser lubrificante. E aí, no caso da nossa saliva, a gente tem algumas proteínas. Essas proteínas, então, fazem com que a gente consiga mexer a boca sem ter muito atrito. Então, a gente mexe a mandíbula, a língua e tudo consegue circular bem. Quando a gente come alguma coisa astringente, a gente está perdendo a lubricidade da saliva. Isso é a distringência. Então, a banana verde, o caju, tudo que for, os vinhos tintos, tudo que for adstringente, eles estão fazendo com que a sua saliva perca a lubricidade e que quando você for mexer a sua boca, mexer a sua língua, mastigar, morder, você vai sentir atrito. A sua boca não vai deslizar tanto quanto ela deslizaria se você tivesse essa saliva tão lubrificante quanto ela é normalmente. O que acontece? As proteínas ela têm uma conformação. As proteínas elas se inovelam numa estrutura chamada estrutura quaternária, que é particular dela e que ela precisa estar nessa estrutura para desempenhar o seu papel. Se ela perde essa estrutura, se ela perde esse enovelamento, ela perde a função dela. E é isso que acontece quando você come alguma coisa com tanino, ou muito ácida, ou muito básica, ou até sal pode gerar a desnaturação das proteínas. Essa proteína vai desenovelar e aí ela vai perder a função dela. Então, quando você come alguma coisa tanínica, esse tanino, que nada mais é do que fibra, uma fibra vegetal, ela vai fazer com que a proteína perca a lubricidade e a sua saliva vai ficar rala. O que você pode fazer para a sensação de enrugamento passar? Você precisa devolver a lubricidade. Você vai devolver a lubricidade quando você produzir mais saliva nova que tenha essa proteína que dá lubricidade, ou você pode colocar qualquer outra coisa que tenha lubricidade na sua boca. Então, se você pegar um iogurte, um creme, alguma coisa que seja cremosa e lubrificante, você vai devolver e você vai sentir instantaneamente que essa adstringência passou. Para terminar essa aula, quero falar só sobre como as sensações ápticas acabam influenciando no sabor.
que é uma sensação háptica? É a sensação que você sente com as suas mãos, por exemplo. Aqui na imagem, a gente tem essas duas tigelas. Usaram essas tigelas em um experimento científico, colocaram batata chips nessas tigelas. Uma delas é super rugosa e a outra é lisinha. E aí eles davam para as pessoas precisavam segurar a tigela com uma das mãos e comer a batatinha com a outra mão. E aí elas avaliavam o quão salgado eram essas batatinhas. O que eles descobriram é que na tigela que era rugosa, a sensação de sal foi maior do que na tigela que não era rugosa, que era lisinha. O que está acontecendo aqui é um efeito crossmodal, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas é só para vocês, a hora que eu falar, explicar o que é esse efeito, vocês já saberem que isso acontece também com tato. Então aquilo que a gente toca vai influenciar também naquilo que a gente sente de gosto, de aroma e de textura na boca. Outro experimento que eu acho interessante foi feito com pretzels, foi feito com aqueles sticks da Elma Chip, sabe aqueles palitinhos crocantinhos com sal e tal? Eles pegaram aqueles sticks, eles molharam metade desses sticks em água por uns segundinhos para deixar ele meio molenga. Não fica molenga, mas ele ficou menos crocante. E aí eles davam para as pessoas comerem. Numa das condições, eles seguravam pela parte que ficou mais mole e mordiam a parte de cima que não tinha sido imersa e que continuava crocante. As pessoas sentiam aquele sticks menos crocante. Ou seja, elas estavam avaliando a crocância na boca com a crocância que tinha na mão também. Elas acabavam carregando essa sensação na mão para a boca também. Elas sentiam aquele sticks menos crocante na boca, porque na mão dela, a mão dela estava dizendo que aquilo lá não estava tão fresco assim. Bora para os experimentos? Aqui na aula 8, a gente está falando de texturas, então, para a gente tentar elaborar um pouco melhor sobre as texturas, que é uma coisa que a gente acaba falando, conhecendo e pensando tão pouco, percebendo tão pouco, mas que na verdade existe um mundo de texturas. Eu mostrei a roda de texturas, por exemplo, para os vinhos lá do Gawel. Para aqui, para os nossos experimentos, eu trouxe algumas cremosidades diferentes. Então eu tenho aqui um iogurte, eu tenho Nutella, tenho maionese, tenho uma mousse e tenho uma sobremesa de arroz, que foi o que eu encontrei no mercado. Eu vou começar pelo iogurte porque ele está derretendo, tadinho. Então é melhor a gente começar por ele. Bom, só de ver, a gente já vê que eles têm texturas bem diferentes um do outro, né? O brilho, se é mais fosco, menos fosco, mais granuloso, menos granuloso, se tem mais corpo, menos corpo. Tudo isso a gente pode avaliar só de enxergar, só de ver essas cremosidades diferentes. Bom, claro que eles têm gostos e aromas diferentes, mas a gente aqui está pensando só nas texturas dele. Vamos começar então pelo iogurte. O iogurte ele tem um bom corpo, ele tem uma boa densidade, ele não chega a ser leve, como a gente vai ver nesse airado aqui. Mas ele também é bastante líquido, ele se liquefaz relativamente fácil, ele dissolve relativamente fácil, até porque ele é majoritariamente água, então é fácil de você dissolver isso. Que a gente vai ver, por exemplo, que a maionese já pura gordura, que é óleo, vai ser difícil de dissolver. Faz salivar também, porque ele é ácido, então ajuda a dissolver mais rápido também. Mas ele tem cremosidade que talvez seja o que a gente normalmente pensa em cremosidade quando a gente fala em cremosidade. Até porque cremosidade vem de creme, creme vem do leite. Então tem a ver, ou não é por acaso que o iogurte é cremoso no sentido mais cremoso da palavra. Feito o iogurte, vamos tentar essa mousse que eu achei no mercado. Claro que ela é industrial, então ela vai ter estabilizantes, emulsificantes, ela vai ter coisas químicas para deixar ela bem firme, bem forte e não se desfazer fácil. Mas você pode fazer em casa, se você tiver... Eu não tenho uma batedeira para bater chantilly, mas você pode bater um chantilly. A ideia é que você tenha no seu prato de texturas aí alguma coisa airada. Então esse daqui é o meu exemplar airado de cremosidade. Ele é super leve,
de peso mesmo, você coloca em cima da língua e não pesa, você não sente essa massa dele. Ele desfaz bem também e ele desfaz estourando e liberando ar. Você meio que consegue sentir o ar escapulindo assim na sua boca. Esse que eu peguei, ele é bem gordurosinho, gordura vegetal. Então ele tem uma gordura vegetal aqui também. Mas é aerado, é super leve. Então seria uma cremosidade aerada, vamos dizer. Um exemplo de cremosidade aerada. Desfaz super fácil na língua. É super fácil de você passar a língua assim e ele explodir as bolinhas e derreter esse líquido e fazer. Para o próximo aqui, eu vou pegar esse creme de arroz, que honestamente eu nunca tinha visto. Aqui é Rice to Dessert, que é basicamente uma sobremesa de arroz. Vai leite, açúcar, arroz, manteiga, farinha de arroz, estabilizador, sal, baunilha e corante. Então seria basicamente um amido, né? A minha expectativa é que ele seja parecido com um creme confeiteiro. Ele parece um pouco mais empelotado do que um creme confeiteiro, não um bom creme confeiteiro. Mas imagino que a textura dele vai ser próxima de um creme confeiteiro, foi por isso que eu comprei. Mas se você for fazer na sua casa as cremosidades, então pode fazer um chantilly, fazer um creme confeiteiro, por exemplo, e fazer uma panna cotta. Eu queria pegar alguma coisa que fosse gelatina, né, que tivesse gelatina, para exemplificar o outro tipo de cremosidade, a cremosidade da gelatina, que na verdade ela funde, né? A gelatina ela está em estado sólido, quando você esquenta ela vira líquido de repente, sem necessariamente ela estar se dissolvendo, mas é a temperatura que vai fazer essa mudança de fase dela. Então, na verdade é meio como se ela não tivesse uma fase cremosa. Então, na verdade, ela passa do sólido para o líquido instantaneamente e você não tem exatamente cremosidade ou uma fase em que ela está ali em plasma ou alguma coisa nesse sentido. Bom, mas então a sobremesa de arroz, vamos ver, eu não experimentei antes, vamos ver como que é isso. Não... Ele tem pedacinhos de arroz, então é um pouco como se fosse arroz doce, arroz de leite. Mas entre os pedacinhos de arroz ele tem o creme, e esse creme é bem creme confeiteiro, mas um creme confeiteiro bem seco assim, ou bem pesado, então ele tem bastante peso, tem bastante amido, você consegue sentir essa granulosidade dele, que você pode sentir também no creme confeiteiro. E a farinha, o amido, eles dão esse peso que não é gorduroso, que é um peso sólido mesmo, né? É um peso que vem de ter sólidos solúveis dentro desse creme, que é diferente do cremoso do iogurte, que é diferente do cremoso do aerado. Porque no aerado o que dá a cremosidade é a incorporação de ar, aqui no iogurte a cremosidade vem da caseína, vem um pouco da gordura também. Então, como essa cremosidade é obtida, faz com que a propriedade sensorial, a textura, também seja diferente. Ok, agora eu acho que eu vou para a Nutella, porque a maionese vai ser puro óleo, então ela vai permanecer mais tempo na minha boca. Se eu comer a maionese antes, eu vou ter que esperar um pouco mais para poder comer a Nutella. Então vamos para a Nutella. Acho que a graça da Nutella é justamente essa coisa de puxar, né? Ela tem uma elasticidade e que a gente pode sentir isso na boca também, essa viscosidade. Bom, ela é super pesada, ela não se desfaz, não se dissolve, não liquefaz de forma fácil.
Se eu deixar aqui na minha boca, ela vai demorar um tempão para eu engolir. Ela adere aos dentes, à língua. Então ela tem uma gomosidade, tem viscosidade, que nenhum outro tinha. Eu consigo sentir a granulosidade que é do açúcar. Então ele faz aquele craquezinho de tanto açúcar que tem, não? E aí, se você tenta passar a língua, por exemplo, no dente ou alguma coisa assim, o atrito é relativamente grande, é relativamente forte. E você tem uma resistência para você espalhar ela, mesmo que dentro da sua boca. Seria a mesma resistência que você teria para passar no pão também. Ok. Agora a maionese. A maionese é super firme. Parece um pouco gelatina no brilho, né? E no quão firme é. Ela, de certa forma, é o inverso da Nutella porque ela lubrifica. Então, a minha língua consegue se mexer de uma forma bem mais fácil com a maionese. A maionese faz com que a língua quase escape. Ela não é pesada, na boca pelo menos, até porque gordura tem uma densidade menor do que a água, então o peso dela realmente é menor do que do iogurte, por exemplo. Mas possivelmente também tem incorporação de ar, até porque quando você baixa a maionese você acaba incorporando ar também. Então, mesmo que a gente não consiga ver as bolinhas, ela tem ar incorporado. Ela demora mais para dissolver, mas ela se espalha. Então ela se espalha sem que necessariamente ela esteja dissolvendo, sem que necessariamente eu engula ela. Então, textura é uma coisa que a gente fala muito pouco e a gente tem esse costume de falar, é crocante, é cremoso, e é isso, é tudo que a gente consegue falar sobre textura. Só que se a gente entrar nessa crocância, a gente distinguir crocância crispy da crunchy, se a gente entrar nessa cremosidade, a gente vê se a cremosidade ela é lubrificante, ela cria atrito, ela tem peso, ela não tem peso, ela tem ar, não tem ar. Todos esses fatores acabam alterando o sensorial desse alimento e que tipo de cremosidade a gente está falando. E se a gente quer entender melhor a comida, a gente quer falar melhor sobre a comida, a gente precisa começar a prestar atenção e criar vocabulário, começar a comparar uma coisa com a outra. Uma forma fácil é sempre a gente tentar voltar, por exemplo, a esse prato aqui. Então, quando você for comer um alimento complexo, for comer um prato que tenha várias texturas, você pode pensar, bom, se esse molho fosse uma dessas coisas nesse prato, como é esse molho? E isso pode até te ajudar a descobrir como é que foi feito aquele molho. Então, se você vê que ele é mais pesado, que ele tem alguma granulosidade, provável que o chefe tenha engrossado o molho com farinha ou com amido, por exemplo. Se ele tiver mais brilho, se ele derreter de sólido para líquido de uma forma muito rápida, talvez ele tenha colocado um pouco de gelatina ali. Ou tem a gelatina dos ossos, que tem o colágeno, que acaba criando ou dando estrutura também para o molho, por exemplo. Então, todos esses detalhes da textura vai indicar também a qualidade final do produto, no fim das contas. Agora a gente tem mais um experimento nessa aula 8, que é sobre a adstringência, que a gente viu agora no finalzinho da parte teórica. E eu quero mostrar para vocês como a adstringência, ou comprovar, demonstrar que a adstringência é, de fato, apenas a perda da lubricidade da nossa saliva. Como a gente pode fazer isso? Bom, amarrando a boca e tentando desamarrar ela com alguma coisa que devolva a lubricidade para a nossa boca. Bom, basicamente é comer a banana, amarrar a boca e depois usar a maionese, tem um pouquinho de maionese aqui, para desamarrar ela. Bora lá?
Ela não tá tão marrenta assim mais, mas deu uma amarradinha na boca. Desaparece completamente, instantaneamente. Pode ser, na língua a gente ainda talvez sinta alguma coisa, a gente sinta um pouco da astringência ali, mas, sei lá, 95% desaparece na hora, muito fácil, e pode até voltar, dependendo do quão marrenta tá a sua banana. Pode até voltar depois que você engole a maionese, mas aí é só uma questão de dar o tempo de você produzir nova saliva novamente, e essa nova saliva vai ter novamente a lubricidade que foi perdida por conta da banana, e aí a sua boca volta ao normal. Mas de forma geral, fica bem evidente que a astringência então é só um atrito, é só uma falta de lubricidade na nossa boca. E essa foi a aula sobre texturas. A próxima aula a gente vai falar sobre visão. Te vejo lá.